nós terminamos, né, falando de divisão de segmento, né, de distância entre pontos, tem alguns exemplos, né, pensando exatamente nessas duas coisas. E eu deixei uma tarefa, se eu não me engano, para vocês fazerem em casa, que é para determinar a fórmula, né? Provar, né? Mostrar a fórmula que se calcula as coordenadas do baricentro de um triângulo. Pensando no R2, no R3 não faz a menor diferença. Ok? Então, se eu tenho aqui no R2, ponto A de coordenadas x1, y1, ponto B de coordenadas x2, y2, ponto C de coordenadas x3, y3. Né? O baricentro, acredito que seja do conhecimento de vocês, pelo menos deveria ser, é o ponto de encontro das três medianas do triângulo. A mediana é aquela serviana que liga o vértice, né, ao ponto médio do lado oposto a ele. Né? Então esse ponto aqui é o ponto G, que é o baricentro. Cada um pontinho desse aqui é o ponto médio do respectivo lado. Né? Digamos que aqui seja o ponto que divide o lado AB. Vamos chamar de M, aqui de N e aqui de P. Né? Bom, é fácil ver que esse ponto M aqui é a média, né, pela fórmula, né, x1 mais x2 sobre 2, y1 mais y2 sobre 2, por exemplo, nesse caso. Né, esse é o ponto M, né, que é o ponto médio do lado AB. E existe uma propriedade das medianas, né, que elas se encontram no ponto, que já sabemos que é o baricentro, e esse baricentro divide cada mediana na razão 2/1. Ou seja, esse ponto G é tal que, se eu pego a grandeza CG e divido pela grandeza GM, isso aqui vai dar igual a 2. Né? Isso é uma propriedade, né, da própria mediana, tá? A propriedade da própria mediana. E aí eu tenho uma razão que divide o segmento CM, né? Então eu posso encontrar então as coordenadas do ponto G usando essa razão e usando os dois pontos que estão aqui, né? Então o ponto G, né? Se G tem coordenadas, vou botar xg e yg, né? A primeira coordenada xg, como é que você calcula? Usando essa razão e usando os pontos. Né? O primeiro ponto, a primeira coordenada é x3, mais 2 vezes a segunda coordenada, que é quem? x1 mais x2 sobre 2, dividido por 1 mais a razão, que também é 2. Né? Aqui corta 2 com 2, pronto. Olha, muito fácil. x1 mais x2 mais x3 dividido por 3. Né? E quem é a coordenada YG? YG usa a mesma fórmula, né? Só que usando agora as segundas coordenadas. Então aqui vai entrar y3 mais 2 vezes y1 mais y2 dividido por 2. Tudo isso dividido por 1 mais lambda. Então, corta 2 com 2. E qual é o resultado? y1 mais y2 mais y3 dividido por 3. Né? E aí tem exatamente a fórmula do baricentro. Né? x1 mais x2 mais x3 sobre 3, y1 mais y2 mais y3 sobre 3. São as coordenadas do baricentro, né? Daquele triângulo. É o baricentro. Nadinha complicado, né? Nadinha. Bom, é
essa história toda, né, ela pode se repetir cada vez que você vai acrescentando um eixo, né? Deixa eu aceitar que tem 2 aqui para entrar. Cada vez que você vai acrescentando, né? Nós começamos lá em coordenadas lineares, né? Aqui tem um único eixo E, a gente obteve aqui as chamadas coordenadas lineares, né? Ampliamos a história acrescentando um segundo eixo, aí já apareceu nomenclatura normal que nós conhecemos, né? Que são os 2 eixos OX e OY, né? E aí aqui eu tenho as coordenadas planas, onde tudo que a gente aprendeu aqui a gente consegue ampliar para as coordenadas planas, né? Distância de ponto, né? Só muda um pouquinho a história, né? Porque a distância na linear é um simples valor absoluto, né? Já no plano, no R2, começa a aparecer uma raiz quadrada, né? Que é a soma de 2 quadrados, né? De 2 binômios dentro de uma raiz. Então, mas se for pensar, né? Em termos lineares, o que é o módulo de x1 menos x2? É a mesma coisa que a raiz quadrada de x1 menos x2 elevado ao quadrado, né? Então, a história na realidade, basicamente a mesma coisa, só a gente não escreve dessa maneira, é claro, é mais fácil entender assim do que assim, né? Mas se for pensar em termos de distância, também não tem variação, tá? Tem o mesmo comportamento, né? A divisão do segmento, né? A fórmula, né? Usando aquele lambda, né? Para dividir, né? O teu ponto que divide numa razão dada, ela se repete no R2, né? Mesmo que você acrescente um novo eixo. Então, essa história se repete quando você acrescenta o terceiro eixo, né? E aí vai entrar em R3, né? E eu não vou ficar repetindo, né? Já que é a mesma coisa, né? Então, aí entra as coordenadas espaciais, né? Coordenadas espaciais, ou no R3, melhor dizendo, né? Porque futuramente vocês vão ver que tudo é espaço, né? A reta é um espaço, o plano é um espaço, o R3 é um espaço. Então tudo acaba sendo um espaço chamado espaço vetorial. Então esse nome espaço, né? Que a gente costuma atribuir ao R3 é um conceito muito amplo, muito utilizado em outros momentos, tá? Mas enfim, normalmente eu vou falar R3 para ficar bem, já inserindo vocês nessa ideia, né, de que o espaço é uma coisa mais ampla. Ok. Coordenadas espaciais, no R3, né, você tem um terceiro eixo, aí você tem um eixo, aí a forma de se indicar é um pouquinho diferente, né? Aqui eu vou apresentar o meu eixo X, aqui eu vou apresentar o meu eixo Y e daqui para cima eu apresento o meu eixo Z, tá? Então aqui você tem o plano XY, normalmente conhecido por vocês, né? Primeiro plano coordenado. Aqui tem um segundo plano coordenado. E aqui tem um terceiro plano coordenado. Tá? São 3 planos coordenados. Né? Então você tem 3 eixos. Aqui é o eixo das abscissas, já é conhecido. Né? Das abscissas. Aqui eu tenho o eixo das ordenadas. E por último, eu tenho
eixo das cotas. Tem alguém para entrar? Tem. O eixo das cotas. Ok? E aí surgem três planos. Tem OXY, OXZ, OYZ, são chamados de planos coordenados, né? São três planos coordenados. Como se obtém as coordenadas de um ponto, né, no espaço R3? Né? Vamos botar aqui um ponto A aqui. O que se faz para se obter? Você projeta esse ponto nos três planos coordenados. Basicamente, bastava você projetar em dois, já resolveria o problema. Tá? Quando você projeta em um, por exemplo, no plano XY, você forma um pontinho cá embaixo, que eu vou indicar por AXY. Tá? Bom, dentro do plano OXY já tenho toda aquela história, né? Que já sabemos como que se obtém as componentes, as coordenadas. Então você projeta em cada eixo. Projeta em cada eixo. Aí vai aparecer o AX e aqui vai aparecer o AY. Né? Cada um pontinho desse aqui tem sua respectiva coordenada linear. Então esse A de x aqui vai estar associado a um certo x, né? Esse A de y vai estar associado a um certo y. Ok? Aí você projeta esse A sobre o x. E aí vai aparecer aqui um ponto AX AXZ, tá? Bom, esse segmento aqui é perpendicular a esse plano, esse segmento aqui é perpendicular a esse plano, né? Esses dois são perpendiculares, né? Ao mesmo plano, logo eles são paralelos, né? Esse aqui é perpendicular aos dois, né? Quando você ligar esses dois aqui, daqui para cá, né? Vai se formar um paralelogramo, porque aqui eu tenho, né? São três figuras planas, essa aqui é a mesma figura plana, forma-se um paralelogramo. Esse paralelogramo aqui, né, mostra que esse segmento é paralelo a esse, e se ele é paralelo a esse, também vai ser perpendicular a esse eixo. Ou seja, a projeção desse AX vai cair exatamente sobre o AX também. Né? Cai, aqui é a projeção. Tá? Aí eu projeto aqui, formando o A de Z, né? E aí surge um terceiro valor, né? Que é o Z, associado ao A de Z. Da mesma forma, você pega o A e projeta sobre esse terceiro plano coordenado, vai aparecer aqui o AYZ, que vai projetar em cima do AY e também vai projetar em cima do AZ, pela mesma história que eu falei anteriormente. Tá? Forma-se assim um paralelepípedo retangular, né? Retangular, ou retângulo, né? Ou reto retângulo, né? Ok? Que formam-se assim três componentes. Então o ponto A agora, ele vai ser representado por três coordenadas, um terno de coordenadas. No R3, que é x, y, z. Né? O x, z são as coordenadas desse ponto, o y, z são as coordenadas desse ponto e o x, y são as coordenadas desse ponto. Quando você pega o x, y e z, formam as coordenadas do ponto principal que está no espaço. É claro que cada pontinho desse aqui também é um ponto no espaço. Então significa que o A de x, y não tem somente a coordenada x e y. Ele tem uma terceira coordenada, que é a coordenada z, que corresponde a 0.
O ponto AXY não tem somente as coordenadas Y e Z, ele tem a coordenada X para ele também, que nesse caso vai ser 0. O mesmo acontece com X e Z, né, com AX e Z, ele não tem só as coordenadas X e Z, ele tem a coordenada Y, que nesse caso vai ser 0. Né? Todos os pontos sobre o plano OXY têm Z nulo. Todos os pontos sobre o plano YZ tem o X nulo. E todo ponto sobre o plano XZ tem o Y nulo. Já sobre os eixos, né, apenas uma coordenada poderá ser diferente de 0. Né? Se está sobre o eixo AX, né, as coordenadas Y e Z se anulam. Se está sobre o eixo OY, as coordenadas X e Z se anulam. Se está sobre o eixo OZ, as coordenadas X e Y, é sempre aquela coordenada que não aparece. X e Y vão ser iguais a 0 para cada pontinho sobre o eixo OZ. A coordenada Y, X, Y e Z vai ser 0 para todo ponto sobre o eixo OX. E as coordenadas X e Z vão ser 0 para todo ponto sobre o eixo OY. E aí você pensa em problemas igual a gente pensou na aula passada, né? Ah, um ponto está sobre o eixo AX, né? O que significa isso? Que o Y e Z já são de presente para você 0. Tá? E aí facilita na hora de você pensar num problema que uma condição já foi dada, justamente para você resolver de uma maneira mais prática. Ok? Bom, aquelas questões, aquelas propriedades, né? Distância de ponto, divisão numa razão dada, inclusive o baricentro, ponto médio, é a mesma história. Se repete da mesma forma, tá? Eu não vou desenhar tudo aqui não, tá, gente? Senão a gente vai ficar perdendo muito tempo. Agora, se eu tenho aqui, se eu for pensar, né? Se eu for pensar em distância de ponto no espaço, né, eu teria que pegar dois pontinhos aqui, um ponto A e um ponto B, né, formando um segmento aqui no espaço. O processo para se obter essa distância não é simples assim, né? Assim, em termos visuais, em termos de um desenho, de uma construção, em que se facilite isso, tá? Mas, quando você vai pensar, você acaba caindo nas projeções. Você vai ter as duas projeções aqui, né? Em relação aos planos, né? Você vai ter o A de X, você vai ter o B de X, você vai ter, sei lá, o A de Y, vai ter o B de Y. Cada um aqui vai aparecer nessa brincadeira. A de Z, B de Z. Tá? São essas distâncias que vão determinar a distância entre o ponto A e B. Igual acontecia no R2. No R2, né, se eu for pensar no R2, a distância entre A e B é simplesmente raiz quadrada, né? Se eu botar o ponto A, B, x1, y1, y2, né? Eu tenho x1 menos x2 ao quadrado, y1 menos y2 elevado ao quadrado. Né? Isso aqui no R2. E no R3, o que vai mudar? Né? O que vai ser diferente? É que no R3 nós temos 3 coordenadas. Então a distância entre A e B vai ser a raiz quadrada de x1 menos x2 elevado ao quadrado, y1 menos y2 elevado ao quadrado, z1 menos z2 elevado ao quadrado. Onde o meu A aqui é x1, y1, z1. E o meu B
é x2 e y2, z2. Tá? Vamos fazer uma figura para ver se vocês conseguem visualizar exatamente o que acontece. O desenho vai ser um pouquinho maior aqui. Vamos lá. Vai ser fácil não, hein? Ainda mais com tudo com preto aqui. Se tivesse colorido, ficava mais fácil. Aqui tem o X, aqui tem o Y, aqui tem o Z. Primeiro eu vou marcar aqui o ponto A. Tá? Tá aqui o ponto A. Depois eu vou marcar o ponto B. Do ponto A eu vou fazer aquele paralelepípedo que eu fiz no início. Tá? Então desço aqui, vem pra cá, vem pra cá. Vou baixar um pouquinho aqui para ficar mais fácil depois do desenho. Sobe. Vem pra cá, vem pra cá. Pronto. Tá aqui, ponto A. Não vou nem colocar as indicações aí para não confundir muito a cabeça da gente. Agora vou marcar o ponto B. Ponto B, tá um pouquinho mais para cima aqui. Ponto B. Do ponto B, eu vou descer, aqui está o ponto B. Eu vou descer. Aqui. Vem para cá. Vem para cá. Sobe. Vem. Aqui. Sobe. Quero achar essa distância aqui, ó. É essa distância que eu estou procurando, tá? Bom, o que eu vou fazer? Vamos olhar aqui, 3 quadradinhos aqui. 3 retângulos que aparecem aqui. Aqui embaixo. Formar um retângulozinho um pouquinho mais em cima aqui, até chegar nessa parede aqui, aí vem pra cá, até chegar nessa parede, aí forma aqui, fazer a figura e voltar embaixo. Aqui. Aqui. Aí vem pra cá. Eu subo essa figurinha aqui, até chegar aqui. Subo essa figurinha aqui, até chegar aqui. Isso. Vem pra cá. E vem pra cá. Ok? E aqui eu subo aqui. Ok. Observe que essa distância agora é na realidade o quê? A diagonal desse novo paralelepípedo, né? Que tem essas 3 dimensões, né? São exatamente essas 3 dimensões que aparecem aqui, tá vendo? Uma dimensão, outra dimensão, outra dimensão. Essa dimensão que aparece aqui, ó, é exatamente essa que aparece cá embaixo. Essa dimensão que aparece aqui, ó, é essa dimensão que aparece aqui, ó, tá vendo? E essa última dimensão que aparece aqui, ó, ok? Vai ser igual a uma dimensão que aparece aqui do lado aqui, ó, essa aqui, ó. Aparece do lado de cá.
Se eu descobrir essas três dimensões, eu descubro a distância. Então, vamos supor que eu coloco aqui A, B e C, né? Então, a distância entre A e B é a diagonal de um paralelepípedo, né? Que é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa é uma fórmula da diagonal de um paralelepípedo, uma fórmula conhecida de geometria espacial. Ok? 7 minutos. Quando eu achar o A, B e C, resolvi o problema. Agora vamos olhar aqui. O A é o que apareceu aqui embaixo, o B é o que apareceu, C, né? Que apareceu aqui. E o B está aparecendo cá, né? Do lado de cá. Tá? Agora vamos olhar. Essa medida que aparece aqui é essa medida aqui, ó. Né? Essa distância que aparece aqui. Aqui nesse pontinho, tá vendo? Corresponde ao A de X. E aqui nesse pontinho corresponde ao B de X. Perdão, B de Y. A de Y e B de Y. Aqui é o A de X. E aqui é o B de Y. B de X. Aqui é o A de Z. E aqui é o B de Z. Então dá para ver que o C é a distância entre A de X e B de X. O A é a distância entre A de Y e B de Y. E o Bzinho que aparece aqui, né? É a distância de A de Z e Z. Então o meu A vai ser quem? O A aparece aqui. É o módulo de Y1 menos Y2. O meu C é quem? É o módulo de X1 menos X2. E o meu B é o módulo de Z1 menos Z2. Que são as três distâncias lineares, né? Então, se você colocar esses três valores no lugar de A, B e C, vai ter exatamente a fórmula que aparece aqui. Tá ok? Certo? Então não é mentira o que eu estou falando para vocês, tá? Então simplesmente vocês usam essa forma para calcular a distância euclidiana, chamada distância euclidiana, métrica euclidiana no R3. Tá? Muito bem. Agora, e tem, né, a divisão de um segmento em partes, né, numa razão dada, né? O resultado, obviamente, não vou repetir, tá? Que a figura vai ser muito mais difícil do que essa aí para se fazer, mas acho que agora vocês acreditam que dá o mesmo resultado, tá? Então, se eu tenho um ponto A, x1, y1, z1, um ponto B, x2, y2, z2, um ponto P, né? X, Y, Z, onde eu tenho AP sobre PB igual lambda dado, né? Então eu posso afirmar que o meu X aqui é X1, né? Mais lambda X2 sobre 1 mais lambda. O Y vai ser Y1 mais lambda Y2 sobre 1 mais lambda. E o Z também é Z1 mais lambda Z2, 1 mais lambda. Tá? Então, tudo aquilo que foi falado, né? No R, no linha, né? Na reta linear, no plano também funciona, só que pensando sempre nessa nova coordenada, né? Que está aparecendo de forma similar, não tem muita diferença. Visualmente é mais complicado, porém a história é muito repetida. Beleza, agora vamos lá dar prosseguimento pensando em coordenadas de um vetor. Ok? Se alguém quiser tirar um print aí eu vou apagar, tá? Até que o desenho ficou bonitinho, né? Vocês conseguiram visualizar a figura, o desenho, gente? Alguém não enxerga para entrar aqui.
Esse desenho sem uma cor só é muito difícil, muito chato. Tá ok, vou apagar. Bom, coordenadas ou componente de um vetor, tá? Componente de um vetor. Bom, é claro que todo mundo sabe o que é um vetor, né? Já sabemos que é um vetor. Já sabemos que um vetor é uma classe, né, de segmentos orientados. Orientados, né? Muito susto! Caramba! Me mata do coração, cara! Sabemos que um vetor é uma classe de segmentos orientados, paralelos, né? Paralelos, ou seja, estão na mesma direção, né? Tem mesmo sentido, com o mesmo sentido e mesmo tamanho, né? Mesmo comprimento. O comprimento é chamado norma. Vamos chamar de norma do vetor. Representando o vetor, representamos os vetores por letras minúsculas, né? A canetinha está acabando, carga, agora avança. O tempo está acabando também, né? Está acabando. Minúsculas. Bom, vamos lá. Então, representamos os vetores por letras minúsculas, né? U, V, né? Sempre com uma setinha em cima, W, K, I, J. Essas são as formas usuais, né? Para se representar, né? Os vetores. A norma de V, né? É denotada por V desta maneira, com duas barrinhas, né? Duas de cada lado. V. Ok, a gente vai aprender a determinar essas coisas hoje, bonitinhas. Como é que se vê as coordenadas de um vetor, né? Vamos pensar linearmente, né, o que acontece, né? Linearmente eu tenho um vetor, né, um vetor V, que é representado por um segmento orientado a B, né? E aí esse vetor ele vai ser associado não só a única coordenada, que aqui eu vou ter um x associado ao A, eu vou ter um y associado ao B, né? Então, vamos botar aqui A de x, A de y, melhor dizendo, fica mais preciso. A de x, um A de E e um B de E, tá? Aqui eu tenho um vetor V, tá? Então a gente vai chamar de projeção
de V sobre E é essa grandeza AEBE, tá? É sempre na orientação do vetor, tá? Então, isso é o que nós chamamos de coordenada. Será chamado de coordenada ou componente. De V sobre E. Note que essa grandeza, ela não vai mudar, independente da escolha que você fizer para o representante desse vetor. Porque se eu pego, por exemplo, um outro segmento orientado aqui, que esteja no mesmo vetor, significa que ele vai ser paralelo, ele vai ter o mesmo tamanho, vai ter o mesmo sentido, né? Então, não vai mudar nada, né, em termos de grandeza. DR, né? Aqui eu tenho C e D, né? Meu vetor V, né, ele é tanto representado pelo AB quanto pelo CD, né? E aí eu vou ter aqui um CE e aqui eu vou ter um DE, né? Se eles são paralelos, têm o mesmo sentido, né? E tem o mesmo tamanho, então essa grandeza ela vai ser idêntica a essa grandeza. Ela acaba sendo igual a CRDE, não muda. Então, independe da escolha que você faz. Então, por isso que aquela história da equivalência, né, é importante, né? Até em termos de você unificar a representação em termos de coordenadas. Tá? Falhou uma dessas condições, né? Ah, mudou o sentido, vai mudar o sinal. Ah, mudou o tamanho, vai mudar o valor absoluto, né, daquela grandeza. Né? Deixou de ser paralelo também, pode mudar várias coisas, né? Deixando de ser paralelo. Então, enfim, tem que ter as três características para poder fixar essas duas grandezas. Ótimo. Bom, aí você vai acrescentando, né? Vai acrescentando no plano. Tem aqui AB, né? AB. Aí eu vou ter aqui no eixo X, né? Eu vou ter A de X e aqui eu vou ter B de X. Aqui eu vou ter A de Y e aqui eu vou ter B de Y. Né? Aqui eu vou ter, botando aqui o vetor V, né? Eu tenho duas projeções, né? Você tem vamos chamar de X, a projeção de V sobre o X, né? Que nesse caso aqui é a grandeza AX BX. Né? Eu chamo de Y a projeção de V sobre OY, que vai ser a grandeza AY BY. Tá? E se você tem agora no R3, né? X, Y, Z, e está com um vetorzinho lá no espaço, agora ferrou, difícil de fazer, né? Eu tenho um A, tenho um B. Além dessas aqui, que também vão servir, né? Porque eu vou ter projeção sobre o X e sobre o Y, na mesma história, né? Aqui agora tem a Z também, que é a projeção de V sobre o eixo OZ, que aí vai ser aqueles dois pontinhos, A de Z e B de Z, né? A de Z e B de Z. Então, além dessas duas, surge uma terceira. Né?
Aí nesse caso, né? Como que se representa, né? Como se denota um vetor? Então no R2, o meu vetor V ele tem duas coordenadas x e y. No R3, o meu vetor V ele tem três coordenadas x, y, v. A diferença de representação de ponto para vetor está nesse igualzinho aqui, tá? Normalmente um ponto, né, você fala assim, A, X, Y, Z, tá vendo? Não tem o igual aparece aqui no vetor. Tá legal? Só para ter uma pequena diferenciação quando se fala em vetor, quando se fala em ponto. Né? Agora, como se calcula, né, o cálculo dessas coordenadas? Cálculo das coordenadas. É muito simples. Cálculo das coordenadas. Vou pensar no R2, em seguida vocês vão tirar, obviamente, as conclusões para o R3 da mesma forma, tá? Então, no R2, vamos pensar aqui no R2. Eu tenho aqui um ponto, né? Um vetor, né? A, B, ok? E o meu ponto A aqui, ele tem duas projeções, né? Um A de X e um A de Y, A de X, A de Y, e aqui eu tenho um B de X e um B de Y, ok? Como já foi falado, tá? Cada pontinho desse tem a sua, né? Vou botar x1, que é do ponto A, x2, que é do ponto B, y1, que é do ponto A, y2, que é do ponto B. Então aqui eu tenho o ponto A, é x1, y1, e o ponto B é x2, y2. Ok? Como eu vou determinar essas grandezas? As grandezas são as grandezas do AB, né? Do AB, do AX, BX e AY, BY. Já sabemos que AX, BX é simplesmente x2 menos x1 e AY, BY é y2 menos y1. Tá? Então esse aqui vai ser o meu x, que é a componente x, e aqui vai ser o meu y. Então o meu vetor V, né, é x2 menos x1, y2 menos y1. De forma abusiva, né, abuso de notação, né, eu vou dizer o seguinte: se o meu vetor A ele é um vetor representado pelo segmento orientado a B, para eu encontrar as componentes, eu faço B menos o A. Tá? Ou seja, eu pego o ponto B e subtraio o A. Ou seja, a extremidade menos a origem. Tá? No R3 é a mesma história. No R3 se repete, não tem diferença. Tá? É a mesma história. Se o meu vetor V é AB, né, eu faço o cálculo das suas componentes pegando B menos A. Né? Então, se eu tenho aqui A, fazer besteira, A, x1, y1, z1, B, x2, y2, z2, tá? Então, o vetor V, ele vai ser x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Ok? Certo? Então, achar as componentes de um vetor não tem tanta dificuldade assim. É só você pegar a extremidade e subtrair a origem. Por exemplo, né? Óbvio, né? Calcule as componentes
vetor V AB onde A menos 2, 3 e 4 e B 1 menos 5 e 3. Então, é simples, né? Então, a solução é fácil. Para você achar as componentes do vetor V, eu faço o quê? B menos o A. Né? Isso é apenas um abuso de notação, mas para facilitar a memorização, tá? Porque não existe esse tipo de conta entre pontos, né? Isso é uma maneira de facilitar a compreensão, tá? Então aqui eu vou pegar B menos A, então fica 1 menos 2, fica 1 mais 2 que é 3. Menos 5 menos 3 fica menos 8. E 3 menos 4 fica menos 1. Pronto. Muito fácil, né? Muito fácil de se encontrar essas coordenadas. Tá ok. Bom. Pensar aqui no R3, né? Qualquer vetor, ele pode ter a sua origem na própria origem das coordenadas, tá? Então aqui eu vou botar para o vetor V, tá? Então x, y, z. Vou tentar fazer bastante desenho no R3 para forçar vocês a... Bom, cada vetorzinho no R3, ele vai ter, né? Pensando com ele com a sua origem das coordenadas, 3 projeções. Vai ter a projeção aqui sobre o... Fazer uma figura bem tosca, tá? Vai ter uma projeção aqui e vai ter uma terceira e última projeção aqui. Em cada eixo, tá? Então aqui tem o X, que é a projeção de V sobre o X. Aqui eu tenho o Y, que é a projeção de V sobre o Y. E aqui eu tenho o Z, que é a projeção de V sobre o Z. Ok? São exatamente as 3 componentes. Então, por exemplo, esse vetor aqui apareceu o 3 aqui, né? Aqui apareceu menos 8, é claro, apareceu do outro lado, né? E aqui apareceu menos 1, ou seja, apareceu lá embaixo, né? Mas seriam exatamente as 3 coordenadas. Ok? Bom, em cada... O que a gente pode fazer agora em termos disso aí? Vamos fazer uma figura um pouquinho melhor, para você entender o que eu vou fazer. Construir um paralelepípedo é sempre mais fácil de visualizar. X, Y, Z. Bom, eu tenho um vetor vindo daqui para cá. Está aqui o meu vetor. O meu vetor V. Tá? Esse é o meu vetorzinho aqui. Então, daqui para cima. Bom, significa que aqui vai aparecer o X, aqui vai aparecer o Y e aqui vai aparecer o Z. Tá? Apareceu o Z. Tendo isso em vista, podemos determinar a norma do vetor. Muito fácil. Né? Porque a norma do vetor é a diagonal desse paralelepípedo. E a diagonal desse paralelepípedo é o quê? É a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, se eu quero calcular a norma de um vetor, né, eu uso essa fórmula para
usando, obviamente, as componentes do vetor x, y, z. X, y, z dá essa formulazinha aí. Ok. Muito bem. Agora vamos fazer uma análise, né? Em termos de ângulo que esse vetor constrói em relação aos três eixos. Tem três ângulos aqui. Vou subir um pouquinho para cá. Eu tenho esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa. Eu tenho esse ângulo aqui, que eu vou chamar de beta. E eu tenho esse terceiro ângulo aqui, que eu vou chamar de gama. Ok? Então, os ângulos alfa, beta e gama formados pelo vetor V com os eixos OX, OY, OZ, respectivamente, são chamados de ângulos coordenados. São chamados de ângulos coordenados. Ok? Vamos olhar em termos do ângulo alfa. O que acontece no ângulo alfa? Vamos observar o ângulo alfa. O ângulo alfa eu tenho aqui, a partir da origem aqui, eu tenho a origem, aqui está o meu eixo AX, ok? Aí tem o meu vetorzinho aqui, V. Tá? Aqui forma o ângulo alfa. Aqui eu tenho a projeção do meu vetor, né, sobre o meu eixo OX. E aqui eu tenho a minha grandeza X. Que é o que aparece aqui na minha figura, minha grandeza X. Bom, X aqui é a projeção, né? X é a projeção de V sobre OX, tá? Legal? Bom, isso aqui é um triângulo retângulo, né? Mas poderia ser uma figura, né, obtusa, né? Mas a propriedade angular permanece, independente da posição, porque minha figura podia estar assim, né? Se eu pensar dessa maneira, esse ângulo vai estar do lado de cá, né? O contrário. Aí o meu triângulo aparece para cá, né? Aí a projeção aparece cá, né? Só que fica negativa, e aí tem que se pensar quando é negativa, o cosseno é negativo. Então tem uma relação que envolve o cosseno, né, nessa projeção. E qual é a relação? Quando eu pego o x e divido pela norma do vetor, eu obtenho o cosseno do ângulo alfa. Tá? Esse ângulo que aparece aqui. Da mesma forma aparece o gama e o beta. Se eu pego o y e divido pela norma do vetor v, eu vou ter o cosseno de beta. E se eu pego o z e divido pela norma de v, eu obtenho o cosseno de gama. Tá? Esses são chamados cossenos diretores do vetor. Cossenos diretores do vetor. E uma coisa interessante que se tem é uma relação que envolve, eu vou ter que apagar aqui, tá? Pequena textura. Qual a relação que envolve os cossenos diretores? Relação.
Importante. Se eu pego o cosseno ao quadrado de alfa, somo o cosseno ao quadrado de beta e somo o cosseno ao quadrado de gama, o que eu vou encontrar? Eu vou ter x ao quadrado sobre norma de v ao quadrado, y ao quadrado sobre norma de v ao quadrado, z ao quadrado sobre norma de v ao quadrado. Ok? Meio do denominador fica x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado dividido pela norma de v ao quadrado. Mas o que vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado? É a norma de v ao quadrado. É a norma de v ao quadrado. Porque se eu elevar ao quadrado dos dois lados aqui, né? O radical desaparece, mas aqui fica ao quadrado, então fica a norma de v ao quadrado. E a norma de v ao quadrado dividido pela norma de v ao quadrado é igual a 1. Tá? Ou seja, a soma dos quadrados dos cossenos diretores sempre vai dar 1. Sempre vai dar 1. Tá? Então, isso é uma propriedade importante, muito utilizada em alguns exercícios. Ok? Deixa eu ver que horas são. Vai ficar muito avançado. Vamos fazer uns exemplos? Né? Tem muita teoria aí. Eu ia começar por escalar, mas não acho melhor não. Ah, não, tem que falar uma coisa antes aqui. Falar uma coisa antes dos exemplos. Infelizmente, mais tem. Vamos lá. As primeiras operações entre vetores, né? Primeiras operações entre vetores. A primeira, é claro, é a adição, né? Ou soma. Soma de dois vetores, né? Dados. Dois vetores. U e V. U e V, né? Vetores U e V. Para obter a soma entre U e V, toma-se, né, U representado por um segmento orientado a B, ok? U parte de A e vai para B. E em seguida você pega um vetor V representado por BC, ou seja, a extremidade do vetor, do primeiro vetor, tanto faz aqui o primeiro, o que é primeiro e o que é segundo, mas a extremidade de um tem que ser a origem do outro, tá? Ou seja, esses termos aqui, ó, eles se repetem, tá? A soma U mais V, né? Vou botar assim a rotação de cara, será o vetor representado pelo segmento orientado AC. Ou seja, você fez a extremidade de um ser igual à origem do outro, o vetor soma vai ser a origem do primeiro com a extremidade do segundo. Está resolvido, essa é a soma. Então, em termos de figura, seria isso aqui. Eu tenho o meu vetor U, está aqui, de A para B, e eu tenho o meu vetor V
né, de B para C. Então, quando eu vou de A para C, né, eu tenho o meu vetor 1 mais B. Bom, essa definição independe das escolhas que você fizer, tá? Porque os triângulos que vão aparecer, eles vão ser triângulos congruentes, né? E mais ainda, as direções vão ser mantidas, né? As direções vão ser mantidas, então tudo fica igual, né? Esse vetor... Professor? Tá acabando a aula, né? Fala, qual é a dúvida? Não. Vamos lá. Essa operação da soma, ela dá certo mesmo considerando os componentes angulares? A relação dos ângulos? Como assim? Por exemplo, se aquela relação angular ali, ela se mantém quando faz a soma dos vetores dessa forma? Não, aquela relação ali é uma relação que envolve os ângulos diretores de um vetor só, tá? Esse vetor aqui, ele vai ter uma relação para ele, com outros ângulos. Vai ter um outro alfa, um outro beta, um outro gama. Não tem nada a ver, né, envolvendo o IV aqui, tá, ok? Vai ter outros ângulos. Relação totalmente diferente. É claro que pode ter alguma relação que envolva os ângulos também de U e V, mas a história é diferente. Ok? Era essa? Tá, entendi. Tá? Entendi, obrigado. Cada vetor tem os seus ângulos coordenados, seus cossenos diretores. Tá? Para cada ele, aquela relação vai valer. Mas é único para cada vetor. São os três vetores, os três componentes são únicos para cada vetor. Tá? Eu entendi o que você quer dizer. Se eu pego aqui as coordenadas desse aqui, alfa, beta e gama, aí eu somo alfa, beta e gama, o resultado vai ser mantido? Não. Tá? Entendi o que você quer dizer. Se eu pegar aqui, eu tenho alfa 1, beta 1, e gama 1, né? E aqui eu tenho alfa 2, beta 2 e gama 2, né? Para cada vetor. Será que U e V vai ter a mesma coisa, somar aqui? Não. A soma desses aqui não implica exatamente no vetor coordenado aqui, não. Ok? Sim, foi isso aí mesmo que eu pensei. Eu lembrei dos números imaginários, dos complexos, e quando a gente fazia operação usava os ângulos, aí eu imaginei que tivesse a mesma relação, pudesse manter, fazer a mesma operação usando os ângulos ao invés dos valores. Não. Eu acredito que não. A gente pode até verificar isso, mas eu acredito que não. Tá? Beleza. Pode ser que tenha alguma relação envolvendo as somas dos ângulos diretores. Mas acho que precisa dar uma averiguada. Eu não tenho certeza, eu acho que não. Bom, continuando. Aí eu tenho U mais V. Essa é a definição da soma de dois vetores. Em termos de projeções, né, já que cada vetor tem as suas projeções, tá? Vamos pegar aqui um vetor U e pegar aqui um vetor V. Ok? Bom, aqui o meu vetor U ele vai ter a sua projeção, o vetor V vai ter a sua projeção, tá? Aqui. E aqui eu vou ter o vetor soma. U mais V. Bom, isso aqui é a projeção de U. Isso aqui é a projeção de V. E tudo isso aqui é a projeção de U mais V. Tá? É claro que visualmente eu já estou colocando de forma que vocês consigam perceber que essa projeção corresponde à soma das projeções. Mas a demonstração disso aqui é baseada naquela relação que eu falei, né? Se eu tenho 3 pontos, né? A, B e C,
a grandeza AB é igual à grandeza AB é igual à grandeza AC mais a grandeza CB. Então essa relaçãozinha aqui que é utilizada para provar essa informação, tá? Mas acreditem, para a gente economizar um pouco de tempo, que em termos de projeções funciona, né? A projeção do vetor soma é igual à soma das projeções. Em termos de projeções, temos daquelas coordenadas cartesianas normais, as coordenadas angulares, aí a história muda um pouquinho, tá? Então o que significa isso? O que significa isso? Se eu tenho um vetor U, que é x1, y1, z1. Se eu tenho um vetor V, que é x2, y2, z2, o vetor soma U mais V é simplesmente x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2. Ok? A maneira que você tem de somar dois vetores. A segunda operação básica é a multiplicação por escalar. Multiplicação por escalar. Tá? Então, dados U, né? Um vetor e V e lambda, um valor real, né? Um número real, um escalar. Ok? Bom, o vetor lambda U é um vetor de mesma direção de U, tem a mesma direção do vetor U, tal que, aí vem as condições, tal que, quais são as condições? Primeira condição, lambda U e U tem mesmo sentido se e somente se lambda for igual a zero. 2. A norma de lambda U é igual ao valor absoluto de lambda multiplicado pela norma do vetor U. Ok? Se lambda é igual a zero, lambda U também é o vetor zero, tá? Bom, em termos de projeções, vamos pensar aqui. Ok? Então aqui eu tenho, vou botar aqui o meu vetor U, tá aqui bonitinho, e esse tudo aqui é o meu lambda U. Ok? Então aqui eu tenho a projeção de U. E aqui eu tenho a projeção de lambda U. Ok? Bom, por tales, né? Claro que eu coloquei aqui numa opção fácil de vocês visualizarem, mas poder ter invertido, né? Aí o lambda fica negativo, então tem várias condições para serem averiguadas. Mas o tales também se aplica da mesma forma, e aí o conceito, né? A fórmula é simplesmente lambda vezes a projeção de U, tá? Então, se eu quero calcular a projeção de lambda vezes U, simplesmente eu pego a projeção do U e multiplico por aquele lambda. Então, em termos de coordenadas, né? Em termos de coordenadas, fica fácil também, tá? Então, se U
x, y, z, né? Lambda u vai ser simplesmente lambda x, lambda y e lambda z. Ou seja, cada projeçãozinha acaba sendo multiplicado por aquele escalar, ok? Então já temos aí as chamadas operações básicas entre vetores, né? Multiplicação e soma, multiplicação por escalar e soma entre eles. Tá? Muito bem. Na próxima aula eu vou falar sobre vetores especiais, são chamados vetores de uma base chamada base canônica. Mas antes eu quero fazer um exemplo. Eu só preciso achar ele aqui, esse exemplo. Que está na apostila de vocês, mas está aqui também no livro também. Para a gente reforçar essa ideia de norma e soma. Tá? Deixa eu só achar aqui rapidinho. Na parte de aqui, para frente. Nossa, chuchu. Que é álgebra vetorial. Operações lineares. Achei. Vamos lá. Achei. Vamos fazer o seguinte exemplo. Um exemplo. Dados U e V tais que norma de U é igual a 13. Norma de V é igual a 24. E a norma de U mais V... Não, aqui é 19. 19. Aqui 24. 24. Calcule a norma de U menos V. Tá? Então, é interessante que envolve aí soma, multiplicação por escalar e a norma de dois vetores, né? 3, 4. Né? Vamos lá, vamos tentar entender, né? Já sabemos o que é U mais V, né? U mais V você coloca um vetor de um lado seguindo um ao outro, né? Pega de uma ponta para outra. É fácil você ver quem é U mais V. Então aqui eu tenho U, aqui eu tenho V, né? Então daqui para cá, eu tenho U mais V. Mais V. Tá ok. Tá? Então eu sei que o tamanho disso aqui é 13 e o tamanho disso aqui é 19. E o tamanho disso aqui é 24. Tá? Eu quero saber a norma de U menos V. Mas quem é U menos V? Bom, U menos V, você pode pensar no U menos V como sendo o vetor U somado com o vetor menos 1V. Né? A ideia é essa. Ou seja, você pega o vetor V e multiplica por menos 1. Multiplicar por menos 1 é simplesmente você inverter o sentido do vetor. Então vamos inverter o sentido do vetor V. Inverter o sentido do vetor V e trazer ele para cá. Então aqui eu tenho V, né? Do lado de cá vai aparecer quem? Né? O menos V. Menos V. Então o menos V vai aparecer daqui para cá.
Então esse aqui é U menos V. Menos V. Certo? A primeira coisa que se pensa, né? Pô, professor, então isso aqui é um triângulo retângulo? Não, não é um triângulo retângulo. Ok? Mas a gente pode pensar numa outra coisa. Qual seria outra coisa? Vamos completar aqui o paralelogramo aqui. Esse paralelogramo aqui. Daqui para cá. Tá? Então o menos V está apontando para cá. Então aqui eu tenho 1 mais V. Torto isso aqui, né? Tortinho. Melhor? Tá. Beleza. Então daqui para cá eu tenho esse vetor igual a esse. Tá? Aqui é U mais V, aqui eu tenho U menos V. Mais V, aqui eu tenho menos V. Muito bem. Show de bola. Então, o que acontece? U mais V e U menos V são as diagonais, né? As diagonais do paralelogramo. Pensar aqui, vou botar aqui uma paralelo. Aqui eu tenho A, B. Aqui eu tenho D1. E aqui eu tenho D2. As duas diagonais. Existe uma propriedade, que eu deixo para vocês pesquisarem isso, tá? Na próxima aula a gente vai fazer uma prova bem diferente dela. Tá? Que fala o seguinte, né? A soma dos quadrados das diagonais de qualquer paralelogramo é igual à soma dos quadrados de todos os lados de um paralelogramo, todos eles. Mas lembre que os lados são 2 a 2 iguais, né? Então isso aqui vai dar 2 vezes A ao quadrado mais B ao quadrado. Então essa é uma propriedade chamada regra do paralelogramo. Então pesquisem regra do paralelogramo. Paralelogramo. A soma dos quadrados das duas diagonais é igual à soma dos quadrados de todos os lados, né? Que no caso acaba sendo 2 vezes A ao quadrado mais 2 vezes B ao quadrado. Bom, com essa relação aqui a gente resolve esse problema muito fácil, tá? Porque aqui, quem é que vai ser o meu A? O meu A aqui é quem? É a norma de U. Quem é que vai ser o meu B? O meu B é a norma de V. Quem é que vai ser o meu D1? É a norma de U mais V. E quem é que vai ser o D2? É a norma de U menos V ao quadrado. Menos V, perdão. Né? Aí a conta fica simples. A conta fica simples, porque aqui eu vou colocar norma de U mais V elevado ao quadrado, mais norma de U menos V elevado ao quadrado, igual a 2 vezes a norma de U elevado ao quadrado, mais a norma de V elevado ao quadrado. Aí é só colocar os valores, né? A norma de U mais V é 24, então fica 24 ao quadrado.
duas vezes a norma de U, que é 13 ao quadrado aqui, e a norma de V, 19 ao quadrado. A norma de U menos V elevado ao quadrado é igual a, nossa, 2 vezes 169, 19 ao quadrado, acho que é 19 ao quadrado. 81, 9, 10, 9, dá 2, 9, 1. Tá certo isso? 81 vai 1, né? Não, então vai 8. 9, 9 com 8, 17. 17. 19, então fica 1, 6, 3, 361. 169, 361, né? E 24 ao quadrado é 144, vezes 2, 288, 288 vezes 2, 576, menos 576, certo? 12 ao quadrado, 144, vezes 2, 288, 288, vezes 2, 560, com 16, 576. Então, norma de U menos V ao quadrado, aqui vai dar 10, 12, 13, 13, vai 1, 4, 5. 30 vezes 2 dá 1060. 10 vai 13, vai 5,60. Menos 576. Menos 576. Norma de U menos V elevado ao quadrado. 4, 5, 8. 484. Então, a norma de U menos V, eu acho que vai dar 22, né? Acho que vai dar 22. 22 vezes 22, 4, 4, 4, 4, certinho. 4, 8, 4, 22. Pronto. Ok? Então, só para dar um exemplo, né, de onde se vê. Depois, na próxima aula, a gente faz pensando em termos de coordenadas também. Tá ok? Certo? E aí? Alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta? Pode falar, tá? Se tiver dúvida, é só abrir o jogo aqui e eu revejo alguma coisa aí. Professor, eu não entendi direito ali como o senhor montou o paralelogramo. Eu fui acompanhando a parte do cálculo, eu entendi, mas não entendi o raciocínio para montar o paralelogramo. Ah, sim. Então, vamos repetir aqui. Então, primeiro, eu tenho aqui os dois vetores, U e V, certo? O vetor soma aparece aqui, né? U mais V. Até aqui você entendeu? Acho que sim, né? A definição. Vou botar um pouquinho mais para cá. U mais V. Se eu quero montar, achar o vetor U menos V, tá? Eu tenho duas formas. A primeira forma é, você pega aqui o V e faz o oposto dele. Tá? Aqui o oposto dele aqui é o menos V. Menos V. Volta para cá. Então aqui vai aparecer o U menos V.
forma de você achar esse U menos V, tá? Você construindo um paralelogramo aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu tentar fazer a figura um pouquinho melhor, tá pouco, sabe? Para provar para vocês. Essa medida aqui é igual a essa. Para cá. Aqui é U menos V. Menos V. Então, razoável. Agora vamos fazer o seguinte, vamos completar o paralelogramo aqui. E daqui para cá. Fiz o paralelogramo, tá aqui. Ok? Se eu ligar daqui para cá, que figura é essa que aparece aqui? Vamos olhar. Eu construí um paralelogramo aqui, tá vendo? Isso aqui é um paralelogramo. Então significa que daqui eu tenho igual a isso, né? E são paralelos. Ok? Agora eu olho esse outro quadrilátero que aparece aqui. Ó. Essa medida aqui é igual a essa. Ok? Está na mesma direção. Então logo esse segmento aqui é paralelo a esse. Se esse segmento aqui é paralelo a esse e tem a mesma medida, então eu tenho um novo paralelogramo. Ok? Isso aqui é um novo paralelogramo. Se isso aqui é um paralelogramo, então esse lado aqui, ó, tá vendo? É igual e paralelo a esse. Então aqui eu tenho o menos V, aqui também eu vou ter o U menos V. Então o U mais V e o U menos V acabam sendo diagonais de um paralelogramo cujos lados são quem? São U e V. Tá? Que é exatamente a figurinha que eu coloquei aqui. Tá? Então o U está fazendo o papel do A, o V está fazendo o papel do B, o U mais V, que é esse grandão aqui, faz o papel do B1, e o U menos V, vou botar aqui em cima para diferenciar isso aqui. O U menos V, ele faz o papel desse B2. Ok? Entendeu? Sim, consegui acompanhar, obrigado. Nada.